Bom dia pessoal, tudo bem? Fábio aqui do Miller Paunário Catavento e hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre produção de isca utilizando garrafa PET para captura de abelha sem ferrão. Bom pessoal, primeira coisa que eu gosto de fazer, juntar uma certa quantidade ali de garrafas, né? 10, 15, 20, para fazer um processo de produção um pouco mais agilizado, né, do que ficar fazendo uma por uma, tá? Quando eu começo a produzir as minhas iscas, eu sempre gosto de começar pela etapa da higienização das PETs. É comum a gente estar utilizando embalagens de PET que não foram higienizadas após o consumo. Então elas trazem esse tipo de resíduos internos, né? Então basicamente é água, né, que eu coloco aqui, agito até retirar todo esse resíduo. Por que isso é importante? Além de ser um resíduo que não é o que a gente quer colocar aqui, ela pode se conflitar com o cheiro ali do atrativo. Então eu gosto de fazer essa higienização. Pós-higienização eu deixo elas secarem bem, né? Coloco elas de cabeça para baixo, deixo elas secarem para a água escorrer bem. Porque depois quando eu for colocar o atrativo elas estão secas, tá? De posse disso, eu vou para uma segunda fase. Então estou com a garrafa aqui já higienizada, tá? Eu vou para a parte de fabricar o que vai envolver essa garrafa PET. Tem pessoas que usam papel craft, outros que usam jornal. Eu particularmente gosto de utilizar o papelão. Então quando eu vou no mercado fazer compra, eu aproveito e já trago ali as compras nas caixas. Chego aqui em casa, eu separo elas para poder utilizar com esse propósito. É comum, pessoal, a gente deparar com caixas que, para fazer a dobra dela, né, a dobra dela no entorno da garrafa, é muito difícil, porque o papelão é muito duro. Esse aqui é um exemplo, um papelão que estava muito difícil de dobrar. O que eu fiz, pessoal? Se vocês observarem aqui, ó, eu passei o estilete nesse sentido. Eu fui passando por ele, rapidinho você faz esse processo, tá? Passei o estilete todo assim e aí eu consegui dobrar o papelão com tranquilidade. Ele fica bem flexível para girar e aí envolver a garrafa aqui é um processo bem tranquilo. Mas na maioria dos casos eu costumo procurar por embalagens que tenham um papelão mais maleável, mais fácil de se manusear, né? Então esse aqui, ó, é um papelão bem, é uma caixa que está bem maleável, então facilita aqui um pouco o trabalho. Tendo o papelão em mãos, vou para a próxima etapa, que é identificar uma parte aqui do papelão onde eu consiga de fato embalar, né, envolver a garrafa PET. Então basicamente eu giro o papelão em torno da PET e meço aqui um espaço que seja suficiente. Bom, identifiquei o espaço suficiente, eu faço um corte aqui com estilete. Gosto de fazer com estilete, eu acho mais prático manusear com estilete. Dá para fazer com tesoura? Dá, mas eu acho que o estilete me traz uma produtividade um pouco maior em termos de manuseio. Depois que eu corto, eu gosto de fazer esse processo aqui, ó, que é girar o papel aqui, ó, porque aí ele fica mais flexível ainda e quando eu vou enrolar ele na garrafa PET, ele fica mais justo, fica com menos folga. Depois que eu enrolo ele na PET, eu gosto de passar umas duas fitinhas aqui para travar o papelão na PET. Eu passo um aqui embaixo, passo uma outra aqui em cima. E aí, o próximo passo é trazer esse bico da PET um pouco para fora, porque no final o que eu quero ter é esse efeito. Eu quero que quando eu juntar o papelão aqui, eu tenha esse resultado aqui na boca da garrafa, tá? E aqui no fundo da garrafa, o que eu faço? A gente vai observar que ela ficou bem profunda aqui. Então eu tiro um excesso aqui do entorno. Vou tirar aqui já. E esse excesso
Bom, não vou usar, possivelmente isso aqui vai virar lixo, né? Mas vai para o reciclado. E o que sobra, o que eu faço? Eu corto, faço cortes aqui, ó. No entorno desse papelão, até próximo ao fundo. Por quê, pessoal? No fim das contas, o que eu quero fazer é criar também um invólucro aqui no final. Então, depois que eu faço esses cortes, eu consigo dobrar com facilidade. A garrafa fica toda embalada. Então, é isso aqui. Por isso que eu faço esse corte. Eu gosto de passar uma fita aqui, mas é uma questão de gosto mesmo, não tem necessidade. Então eu passo uma fitinha aqui para travar essas pontinhas aqui. Pronto, travou no fundo. A parte que envolve a boca já está ok, já está me dando o resultado que eu queria, que eu esperava. O que eu faço? Eu costumo furar nesses pontos aqui da garrafa PET. Faço um furinho em cada lugar. Isso por quê, pessoal? Dentro da isca, quando as abelhas começam a formar o seu ninho, aqui dentro pode formar, gerar umidade. E daí, com a umidade se formando, ela vai subir e vai sair por esses furos. E sai de dentro do ninho isca. Ele cai nessa parte aqui do papelão. Isso acontece com todas as iscas? Não. Já tive várias que isso nunca aconteceu. Mas eu já peguei iscas que tinham esse papelão, quando eu tirava ele, estava todo suado por conta desse processo, tá? Bom, coloco a garrafa PET aqui de volta. E aí, vamos para a parte de embalar essa PET. Eu costumo utilizar, pessoal, esses saquinhos aqui, que eles chamam de saco toner, né? Que a gente encontra aí no Mercado Livre. Inclusive, eu vou deixar o link depois aqui na descrição para quem quiser comprar. E esses saquinhos facilitam muito a nossa vida. Eu vou fazer um vídeo na sequência aqui para mostrar para vocês como eu fazia as minhas iscas antes de utilizar esses materiais e esse processo aqui, tá? Bom, então coloquei aqui o plástico, pronto, já está todo envolvido a minha isca PET. E aí uma outra coisa que eu comecei a utilizar, que eu não utilizava antes, é essas presilhas aqui, ó, que o pessoal chama de enforca-gato. Pessoal, isso aqui é sensacional, porque eu venho aqui, ó, e coloco isso com uma facilidade e uma produtividade tremenda, tá? E tem um outro porquê que eu vou explicar porque que eu uso isso aqui, tá? Pois bem, isca pronta, né? O que falta aqui agora? Falta a boca da isca, né? A parte que envolve aqui a entrada da isca. Eu costumo utilizar, pessoal, esses cotovelos. Antigamente eu fazia esses cotovelos tudo com borracha, aquelas mangueiras de irrigação de 3/4. Mas eu tinha que ficar cortando aquilo, eu tinha que ficar entortando aquilo no fogo. Eu achei um pouco meio trabalhoso. Dá para fazer? Dá, mas eu achei trabalhoso. Então eu prefiro utilizar esses joelhos. Eles encaixam de uma maneira bem firme, né? Dependendo da marca, e até tem uma certa dificuldade de encaixar. Isso aqui é uma delas. Mas depois que encaixa, fica bem firme aqui. E aí, como parte final, eu gosto de fazer essa boquinha aqui, ó. Isso aqui eu pego de garrafas de água mineral de 500 ml, eu corto e utilizo para fazer esse encaixe aqui. Com isso eu tenho a minha isca pronta. Agora é jogar atrativo e levar para a mata. Uma coisa que eu gosto de fazer, quando eu termino de fazer as minhas iscas, eu desmonto isso aqui, esse cotovelo aí fica fora da isca. Eu costumo colocar um pouco de atrativo e fechar essa garrafa, e eu deixo ela armazenada aqui na minha casa com um pouco de atrativo dentro. Já vi pessoas falar que tem que colocar o atrativo na mata. Concordo, tem que colocar na mata. Mas eu coloco aqui dentro e deixo esse atrativo aqui dentro por um período. Então eu vou levar essas iscas para a mata daqui 20 dias, então eu coloco hoje e deixo. Como eu chego na mata, o que eu faço? Eu faço um reforço do atrativo. Então eu gosto de deixar porque normalmente o atrativo que fica aqui dentro, ele seca ali
nas camadas aqui em volta da garrafa, né? Dentro das paredes da garrafa, e ele fixa melhor. Então eu gosto de fazer por esse caminho, tá? É isso aí, pessoal. Isca pronta, prontinha para ir para mata, tá bom? Falando um pouco aqui desse processo que eu estava comentando, por que eu gosto de utilizar o saco preto e utilizar esse enforca-gato? Porque isso aqui, pessoal, vai me dar uma flexibilidade tremenda quando eu vou fazer a transferência dessa isca para uma caixa. Por quê? O que eu faço quando eu vou fazer uma transferência? Normalmente eu venho aqui, ó, aqui na base desse enforca-gato e eu arranco ele fora, eu corto ele fora. E aí, o que eu tenho aqui no final? Arranquei esse enforca-gato, joguei ele fora. Vou tirar a isca para fazer a transferência, pessoal. Olha o que acontece. Tirei a isca para fazer a transferência, eu posso imediatamente, obviamente depois da transferência feita, né? Eu venho aqui e encaixo outra garrafa PET no lugar e monto outra. Ou seja, eu tenho um reaproveitamento de toda essa estrutura que envolve o ninho isca que está aqui dentro, a garrafa PET. Ou seja, eu só preciso utilizar um novo enforca-gato. Então isso me dá um ganho em termos de agilidade no processo da retirada da isca aqui de dentro e um bom reaproveitamento aqui de material. Então é por isso que eu gosto de utilizar e eu estou fazendo isca dessa maneira. Tá bom, pessoal? Espero que tenha ajudado vocês aí e bora lá. Bom, pessoal, falando um pouco aqui do processo de como eu fabricava as minhas iscas PET anteriormente, quando eu não utilizava essa embalagem que é o saco de toner, né, e o enforca-gato. Eu vou mostrar um pouco de como que era o processo para vocês entenderem por que eu evoluí para utilizar esses materiais e por que isso me dá uma produtividade aqui em termos de produção de isca, tá? Antes, eu produzia essas iscas utilizando esses sacos pretos. No final das contas, pessoal, o que acontece? Eu capturava do mesmo jeito. E capturo ainda. Só que o trabalho de produção disso é muito trabalhoso, porque, primeiro, o saco ele vem dessa forma, né? Eu quero utilizar o saco, ele já não vem pronto, eu preciso preparar ele. Então, o que eu tinha que fazer? Eu pegava a tesoura, arranco o fundo do saco, com isso eu consigo abrir ele fica maior para a gente trabalhar. Aí eu tinha que dobrar esse saco. Então vai observando o trabalho que isso dá. Agora eu tenho um saco aqui já dobrado. Pronto. Vou deixar ele aqui do lado. O processo do papelão eu sempre fiz pelo mesmo caminho. Então eu tenho o papelão, eu envolvo ele aqui na garrafa e pronto. Então eu faço o mesmo caminho. Enrolo ele para facilitar, o processo aqui não muda, tá? O que muda é só essa parte externa. Então tem o papelão, venho aqui, envolvo ele e novamente prendo aqui, vou fazer um pouco mais rápido aqui, pessoal, só para a gente acelerar um pouco o processo, mas o fluxo é o mesmo até esse momento. Tiro essa rebarba do papelão aqui que eu não vou usar, assim como eu fiz no outro vídeo, né? No vídeo utilizando ali o saco de toner. Faço os mesmos cortes, eu já vou fazer aqui que eu vou aproveitar, eu vou deixar esse pronto. Até aqui você vai ver que é o mesmo processo, mas observe que eu já tive que fazer todo um trabalho em cima do saco de lixo para preparar ele para poder utilizar. E aí, feito isso aqui, como o processo é o mesmo, vamos juntar tudo aqui. Vou prender aqui com a fita
E aí, de novo, eu ponho essa fita por uma questão de gosto, não tem necessidade. Não tem necessidade. Fiz aqui, na parte da boca o processo é o mesmo. Vamos para as dificuldades que a gente começa a encontrar. Estou aqui com o plástico, já dobrei de uma maneira que ele vai dar uma medida aqui suficiente para a gente envolvê-lo aqui na PET. E aí, pessoal, eu começo a envolver. Então, vai observando que o processo ele é muito trabalhoso. Ó, com o toner eu já tinha encaixado ali, já tinha colocado o enforca-gato e vamos embora, né? Depois que eu termino, pessoal, o que eu preciso de preocupar aqui? Ó? Esse saco está todo envolvido. Normalmente essa isca vai ficar onde? Vai ficar no mato. E no mato ela vai ficar exposta à chuva. Então eu preciso proteger esses possíveis pontos de entrada d'água. Aí, pessoal, começa o problema. Tem que usar uma fita para evitar que nesse ponto de junção do saco aqui na parte final, ó, ele entre água. Aqui na parte final, ok, vou dobrar o saco, ok, e aí de novo passar mais fita para evitar que a água entre no ninho. Então observe, pessoal, que o processo é muito trabalhoso. Não vale a pena quando você tem que produzir muita isca. Mas então você precisa envolver, eu não vou envolver tudo aqui até o final, mas você precisa proteger toda essa parte aqui, tá? Aqui na parte de baixo, você precisa travar isso aqui. E aqui, novamente, eu preciso proteger essa boca. Então, normalmente, eu fazia o quê? Aqui embaixo também, eu usava fita para travar. E aí, novamente, mais trabalho. Então, pego a fita não está nem ajudando hoje. Isso é para mostrar o quanto é trabalhoso, o quanto era trabalhoso esse processo que eu fazia. Então eu precisava juntar aqui com a fita até formar toda a boca aqui, ficar bem justinho aqui, para eu poder vir e encaixar o pito. Então, no fim das contas, se a gente observar, é a mesma estrutura de um ninho isca, mas o trabalho para se produzir ele é muito maior. E aí tem um problema que eu considero ainda mais agravante aqui no final das contas. Quando eu vou tirar eu vou fazer a transferência da caixa, naquele outro exemplo, vocês lembram que eu tirava toda a garrafa aqui de dentro, né, a isca, para fazer a transferência, e eu reaproveitava todo esse invólucro. Aqui, ó, como essa parte ela era presa por fita, quando eu ia tirar e fazer a transferência, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que rasgar esse plástico para conseguir fazer a retirada. E aí, isso aqui virava o quê? Lixo. Eu não conseguia reaproveitar. O papelão em si, eu consigo reaproveitar, mas eu não conseguia reaproveitar o saco. Com o saco do toner, obviamente, se ele não tiver apodrecido, e ele é muito resistente, eu utilizo esse mesmo saco de toner em até 3, 4 capturas. Depende como está aí as capturas. Mas eu consigo utilizar e reaproveitar. Então, é por isso que eu gosto de utilizar o saco do toner, o enforca-gato. São processos que facilitam a nossa vida no manejo de produção e de transferência de ninhos isca. Entendeu, pessoal? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aí para a gente se falar um pouco mais sobre abelhas sem ferrão. Obrigado a todos.